Estamos aqui no Rockcast, na Semana Caldeira, entrevistando aqui pessoas importantes do nosso mercado, palestrantes, né, pessoas que estão aí no dia a dia, não só da Semana Caldeira, do Caldeira, mas do mercado gaúcho nacional. E estou aqui agora muito feliz de, pela primeira vez, entrevistar a Simone Gasperin, que é sócia e head de marketing da Bipool. Simone, obrigado por estar aqui com a gente. Super obrigada, Rafa. É um prazer estar aqui contigo, estar aqui na Rock. E como eu te falei, primeira vez que eu estou no podcast, então que coisa boa. Estreando. Exatamente, uma estreia. Muito bom. Para quem ainda não conhece, né, o que faz a Bipool, né? É uma empresa que hoje está bem presente dentro do mercado nacional. Eu acompanhei logo no início, né, e o crescimento, né, muito legal nos últimos anos, mas conta pra gente o que a Bipool faz. A Bipool, Rafa, ela é uma plataforma de contratação de serviços de marketing. Então, de um lado, a gente tem hoje grandes empresas, né? Então, são nossos clientes Unilever, Vivo, Reckitt, L'Oréal, enfim, essas grandes empresas que querem se conectar com esse mercado, com esse ecossistema de comunicação que surgiu nos últimos anos, né? Porque a gente viu nos últimos anos, a gente foi acompanhando que o mercado se transformou muito. Tu sabe melhor que ninguém sobre isso, né? Então, as grandes agências deixaram de entregar tudo o que era necessário, porque o marketing se hiper especializou. E, por outro lado, grandes lideranças estratégicas, criativas, deixaram as grandes multinacionais para abrir, né, suas boutiques, seus estúdios, suas agências e imprimir um pouco mais do seu olhar, da sua autenticidade. Só que para as grandes empresas, né, a gente sabe que é difícil contratar e até conhecer, né, entender quem está nesse universo. Então, a Bipool, ela entra com uma camada de tecnologia justamente para permitir que essas grandes empresas, através de um único contrato e uma única homologação, consigam contratar essas empresas. E por outro lado, a gente tem um super cuidado, primeiro, de uma curadoria, ou seja, as agências que entram nesse nosso pool, elas passam por uma avaliação prévia para a gente ter certeza que elas vão entregar, né, que a entrega vai estar à altura. E tem também um algoritmo que trabalha em cada demanda, né? Então, um cliente chega lá com um projeto e diz, olha, eu tenho essa necessidade, eu tenho essa verba, esse prazo, e o algoritmo roda para dizer, bom, em cima dessa demanda, os parceiros mais indicados são esses. E aí tem uma conversa, enfim, né? E aí o que a gente faz é a macrogestão dos projetos, não é o olhar micro, mas a gente acompanha para ter certeza que realmente a entrega está sendo feita de acordo com a expectativa. A empresa está há quanto tempo já no mercado? Ela começou em 2019. Então já tá indo vamos pro sexto ano aí de crescimento. Crescendo. E esse é um modelo, a gente poderia dizer assim, para quem está nos assistindo, quase como um marketplace com curadoria, assim, né? Explicando rápido, assim, para quem está nos assistindo, né? E é um modelo novo no Brasil, assim, né? Como foi a aceitação das empresas, assim? A gente chama esse modelo, Rafa, de EGM, Enterprise Gateway Marketplace, que é o nome mais bonito para um marketplace, né? Então é um marketplace corporativo. A gente brinca também que tem as dores e desafios de ser um modelo inovador. No Brasil realmente não tem nada parecido, no exterior sim, no Brasil não. Por um lado, a gente tem que abrir mercado, a gente tem que mostrar, mas por outro lado, a gente realmente é uma novidade, é algo diferente e é algo que gera valor, né? Então, assim, tem os dois lados. Tem um lado de abrir mercado, que é um desafio, mas por outro, quando a gente realmente consegue implementar, a gente entra no cliente, faz um trabalho muito bem feito, a gente vê que a gente gera muito valor, tanto para o marketing, né, que consegue testar novos parceiros, ter entregas mais rápidas, mais ágeis, mais criativas, muitas vezes mais audaciosas, e por outro lado também a gente atende todas as regras, normas de compras, de compliance, porque a gente sabe que para as grandes organizações isso é premissa, né? Sim. Ontem a gente estava falando muito sobre algumas conversas que a gente teve aqui sobre os novos modelos de negócio na publicidade. Tu tem um background bem grande, né, dentro dessa área e já viveu de tudo um pouco, poderemos dizer assim. E acho que na Bipool tu também acaba acompanhando um pouco, né, desses modelos novos que vão surgindo, porque vão se conectando ao marketplace, né, ao serviço de vocês, para oferecer isso para as empresas. E ao mesmo tempo, nos últimos 2 anos, aí, a gente teve a IA atravessando a publicidade e a criação como um todo. Eu estou falando em praticamente todos os episódios aqui sobre isso, mas eu acho que é uma forma de ilustrar que sempre quando vem uma nova tecnologia, o marketing é o primeiro que se mostra, né? Então, olha aqui, dá para criar uma imagem, dá para criar um vídeo. E isso impacta no mercado, no serviço, né? De comunicação, de publicidade e tal. Como tu está avaliando esse ano, assim, a convivência, né? Das agências com o IA, né?
Tu acha que já está dentro da operação? É uma coisa que ainda estão tateando? Tu é do time que vê que isso amplia as habilidades, né, de quem trabalha com criação, com criatividade. O que tu poderia nos falar sobre isso? Rafa, a gente vê assim como os nossos parceiros, as nossas agências, estúdios, como são estruturas menores, para elas tem feito uma diferença absurda e essa diferença é positiva. Porque eles realmente conseguem tirar uma parte mais burocrática e mais... que demandava mais tempo mesmo, de operação, ganhar agilidade e com isso ganhar tempo para entregas mais estratégicas, mais criativas. A criação também consegue ser muito impulsionada, né, pela IA, então assim, a gente vê com bons olhos essa mudança, porque realmente ela consegue colocar os menores e os pequenos numa posição bem diferente e bem melhor, eu diria. Né? Então, eu enxergo de uma forma positiva. Claro que muda muito, tem várias discussões ainda em termos de remuneração, né? É algo que a gente está vendo, né? Uma transformação muito grande que está acontecendo, mas eu vejo que especialmente para estruturas menores, o efeito é muito positivo. Muito bom. Tu vai fazer uma palestra aqui na Semana Caldeira, Vou fazer uma palestra. Sobre alta performance e segurança psicológica. E aí eu estava lendo aqui antes de me preparando, né, para te entrevistar, e eu falei, nossa, eu preciso das duas coisas, eu preciso de alta performance e de segurança psicológica. Eu acho que nos últimos anos nunca se falou tanto assim, né, pelo menos eu nunca vi falar tanto assim do tema, né, de saúde mental, de questões psicológicas, porque a gente vive num mercado que busca muito performance o tempo todo, growth, né, a gente vem falando, né, a gente está num ambiente de tecnologia, de startups aqui que está o tempo todo buscando isso. E eu vejo que tu se especializou muito nesse tema, né, tu pudesse trazer um spoiler aí do que tu vai trazer na palestra, qual a ideia, né, da palestra, e por que tu escolheu esse tema aí para trazer na Semana Caldeira? Eu vou voltar um pouquinho, Rafa, porque assim, eu trabalhei muito tempo em agência, trabalhei muito com mídia, sempre com mídia, na verdade, e aí ao trabalhar com mídia, entrei muito no digital, né? Você também conhece bem essa história. E aí, trabalhando com o digital, eu acabei também migrando muito para inovação. E aí, especialmente quando eu trabalhei na Aerolito, que é um laboratório de exploração de cenários futuros, a gente levava para as grandes empresas provocações acerca de inteligência artificial, de computação quântica, de novos formatos de trabalho, mas isso lá em 2017, 2018. E eu sentia que era um tema que quando a gente chegava para conversar, tinha uma tensão muito grande em cima dele, né? Porque é bem isso, assim, a pressão por resultados já existia, a pressão em cima de melhores entregas já existia, e obviamente tinha uma camada de o que vai acontecer a partir, né, da emergência dessas tecnologias. Então eu entendi que era importante olhar mais para a questão humana, né, para a questão das pessoas. Entrei na faculdade de psicologia, estou me formando no final desse ano, e a segurança psicológica ela foi um tema que permeou a minha faculdade inteira. Né? Eu continuei estudando, eu continuei lendo sobre, e meu trabalho de conclusão de curso, que eu apresentei no semestre anterior, foi sobre isso. Né? Então, basicamente, a segurança psicológica ela é uma teoria que foi muito trabalhada pela Amy Edmondson, que é uma pesquisadora de Harvard, e ela fala muito que a segurança psicológica é sobre espaços em que as pessoas sentem que é seguro correr riscos interpessoais. Ou seja, que é seguro trazer preocupações, trazer ponto de vista, trazer pessoas diferentes, estávamos falando sobre isso agora, de diferentes hierarquias, de diferentes áreas da empresa para discutir um assunto. Não é o que pode parecer, e por vezes parece, um oba-oba, cada um falar o que quiser. Não, pelo contrário, são discussões muito respeitosas e muito baseadas em argumento. Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Timothy Clark, que ele fala que o papel da liderança é reduzir a fricção social, ou seja, aquela questão do poder do crachá, eu mando e eu decido porque eu sou o gerente, exatamente, e sim fomentar uma discussão ou uma fricção intelectual em cima de argumento, ou seja, fazer com que cada vez mais as pessoas pensem sobre o seu ponto de vista, tragam argumento e possam decidir em cima disso. E aí, obviamente, isso tem respostas positivas em todas as frentes, tá? Performance, aumento de performance, sim. Aumento de inovação, isso também é comprovado. Aumento de saúde mental, então, assim, tem pesquisas que mostram que em ambientes psicologicamente seguros é reduzido o burnout, é reduzido o turnover, aumenta a produtividade, como eu já falei. E tem uma questão também de resposta financeira. Né? Tem um estudo do MIT que foi feito em cima de um caso de um banco, é um banco da Escandinávia, que fez todo um processo com lideranças de formar essas lideranças a partir da segurança psicológica, ou seja, eles fizeram uma série de iniciativas, né, de conversas, de diálogos estruturados, eles aplicaram isso no negócio, na vida real, vamos dizer assim,
E essa frente que eles comandavam cresceu 25% acima da meta, que já era uma meta ousada. Ou seja, a segurança psicológica ela consegue ser o meio termo, né, entre entregar resultado, entregar performance e inovação e ao mesmo tempo ter esse olhar humano e cuidadoso. Então, para mim, assim, ela é um assunto que é riquíssimo para mim e que eu quero continuar evoluindo. Então a palestra vai ser basicamente sobre isso. Já dei um baita spoiler aqui, mas eu vou aprofundar cada um desses temas. Esse tema, enquanto estava falando, eu fiquei pensando, né, no dia a dia de uma empresa, quem puxa essa conversa, assim, é o RH, são as lideranças de fato, né? Porque eu acho que tem muita gente que está nos assistindo que deve estar pensando, pô, eu quero isso aí. Eu tenho uma amiga, a Dé Bastos, que acho que tu conhece também, que ela tem uma frase que eu adoro, que pessoas cansadas não são criativas, né? E eu acho que nos últimos anos a gente vem discutindo bastante sobre isso, né? A própria publicidade, né? A gente tem infelizmente, aquela imagem do publicitário comendo pizza de noite na agência, mas a gente viu que isso não é sustentável, né? E viu que muita gente ficou doente, e é um assunto que hoje, ainda bem, está em pauta, né? E a gente vem discutindo sobre ele. Mas que dicas tu daria para quem quer começar essa conversa internamente dentro da empresa? Não sei por onde começar, não sei como falar com o CEO da empresa, porque eu acho que a gente sempre tenta trazer uma justificativa racional, numérica, né? Tipo, olha esse estudo aqui, se a gente investir em segurança psicológica, a gente vai vender mais. Mas será que é sempre só esse caminho, assim? Tu sugere outros caminhos dessa conversa? Rafa, acho que tem uma questão que é mudar um pouco a percepção que as pessoas têm, porque por muitos anos a ideia de um bom líder era aquele líder que metia medo em todo mundo, que chegava e que fazia acontecer e todo mundo apenas seguia o que ele estava falando, né? Então, assim, hoje é comprovado que o medo reduz capacidades cognitivas, reduz capacidade criativa, reduz a intuição, reduz a capacidade analítica, que é tudo que a gente precisa num contexto que está dominado por inteligência artificial e é um contexto muito, muito transformador, né? Então, assim, acho que um ponto é trabalhar realmente as lideranças e as lideranças entenderem que elas têm, sim, um papel muito importante em assumir as suas vulnerabilidades, inclusive, e de ajudar a criar essa cultura de segurança psicológica. Tem uma coisa que em qualquer bibliografia sobre o tema a segurança psicológica ela não emerge. Ela tem que ser construída de forma intencional. Né? Então tem que, primeiro, ter o olhar da liderança, sempre, mas depois tem que ter uma série de movimentos, né? Então, assim, de entender qual é o status atual. A Amy Edmondson tem algumas perguntas, inclusive, para entender o status atual. Tem um outro autor que fala um pouquinho dos estágios que podem ser percorridos, né, para se chegar até a segurança psicológica. E ela tem que ser muito monitorada e acompanhada. E tem indicadores, inclusive, né, que podem ajudar essa mensuração. Então é isso, né, uma construção intencional. Muito bom. Para a gente fechar o nosso papo, passa rápido, tu viu? Parece que a gente está 2 minutos aqui, mas já falamos... poderíamos ficar muito tempo. Eu queria que tu falasse um pouquinho o que tu espera para o ano que vem, né? Acho que a gente está aí se encaminhando aí para o final do ano, né? A Semana Caldeira é um marco aí para os gaúchos como um todo, eu acho. A gente estava ontem falando que o ano passado, né, tudo que a gente passou, né, a questão, né, da enchente e tudo mais, e a reconstrução do Estado, e agora ver isso aqui pulsando de pessoas e pessoas do Brasil inteiro, acho que nos deixa super feliz. Mas do ponto de vista de negócios, assim, né, e acho que vocês estão sempre à frente olhando para o que está acontecendo. Tem um ano desafiador por causa das eleições, né, presidenciais e do próprio governo, mas o que tu destacaria como pontos principais para 2026? Eu acho que a gente vai ter um ano desafiador, sim, por todo o contexto geopolítico que a gente está vivendo, por ser um ano de eleições. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem bastante oportunidade, né, em termos de comunicação, a gente tem aí eventos esportivos que a gente sabe que são super relevantes. E eu, especialmente aqui olhando para o Rio Grande do Sul, eu fico muito otimista. Eu entrei ontem aqui no Caldeira e eu pensei, poxa, isso aqui é demais. Que legal, isso aqui né? É demais. Eu acho que enquanto Estado, a gente tem feito movimentos muito importantes, né? E eu sempre digo, assim, hoje eu trabalho numa empresa que é a sede principal em São Paulo, uma empresa remota, mas eu fico muito feliz de poder estar aqui e acompanhar todo esse movimento. Então, eu acho que a Semana Caldeira, ela cresceu de uma forma absurda, ela está chamando a atenção do Brasil todo, do mundo todo, né? Tem uma série de empresas e organizações de fora olhando para cá e a gente tem que aproveitar muito esse movimento. Legal. Para a gente fechar, deixa os canais da Bipu aí, os teus, quem quiser se conectar com a empresa e contigo. Claro, o meu e-mail é simone.gasperin@bipu.co, CO mesmo, sem o M no final, e as redes são @bipu.
Tá bom. Obrigado, Simone, por estar batendo Rafa. esse bate-papo com nós aqui. Obrigada de coração pelo convite, um prazer conversar contigo. Seguimos aqui no Rockcast, nosso videocast da Rock, na Semana Caldeira. Valeu!